Ora, olá a todos e a todas, sejam bem-vindos a mais um vídeo de filosofia. Para hoje eu decidi falar acerca da cooperação hermenêutica, da necessidade de nós cooperarmos intelectualmente uns com os outros, principalmente quando vamos para um diálogo racional, um debate dialético, ou quando temos de tomar decisões em conjunto. Portanto, nós, pessoas, em sociedade, no trabalho, em vários tipos de contextos, contexto familiar, seja o que for, relação afetiva, sexual, amizade, seja o que for, com conhecidos, desconhecidos, vários tipos de contextos, uma pessoa tem de tomar decisões e para tomar decisões em conjunto nós temos de nos ouvir, nós temos de procurar compreender, temos de adequar as nossas interpretações e convém não nos sentirmos donos da razão. Portanto, para isso eu decidi falar, ler um bocado de uma parte aqui desta minha obra, Filosofia aplicada à consciência e felicidade. Podem comprar em formato digital, em formato papel. Deixo tudo isso na descrição do vídeo. Dou sempre a sugestão no começo dos vídeos para subscreverem o canal, para verem o resto dos vídeos, para acompanharem o meu trabalho, porem like, comentários, porque isso é importante para dar sustentabilidade e crescimento ao canal. Portanto, vou ler um bocado do texto e vou falar um bocadinho acerca disso, porque eu acho que é muito pertinente nós aprendermos a cooperar hermeneuticamente, a cooperar interpretativamente, para nos compreendermos uns aos outros, porque nós vivemos em sociedade e nós temos de tomar decisões em conjunto. Nem todas as decisões são meramente individuais. Cada decisão que uma pessoa toma tem consequências para aquilo que está em termos envolventes, e quando nós temos de tomar decisões em conjunto, convém que nós aprendamos a comunicar em condições, a procurar compreender, a interpretar aquilo que as outras pessoas possam querer dizer e transmitir, tentando fazer aos outros aquilo que eu queria que nos fizessem. Portanto, isso é básico. Não basta exigir que nos tentem compreender e nos tentem interpretar adequadamente, nós também devemos pôr em prática aquilo que nós exigimos, que é procurar interpretar, compreender verdadeiramente aquilo que as outras pessoas possam estar a falar, principalmente se tivermos um diálogo racional, um debate dialético. Vou passar então a ler. Cooperação hermenêutica. A cooperação hermenêutica propõe o diálogo racional ideal. Acontece quando num diálogo, num debate dialético, por exemplo, todas as partes cooperam na interpretação e compreensão das teses apresentadas por todas as partes. Todas as partes cooperam no diálogo participativo, tanto na explicação como na compreensão. Isto implica uma produtividade e receptividade mútuas. Isto implica a necessidade a priorística da afirmação de um relativismo hermenêutico, um conceito que eu falo nesta obra. De todas as partes. O que mais condiciona o diálogo racional ideal é o egocentrismo e conservadorismo ideológicos, ou conservadorismo intelectual, por exemplo. Ora, os bloqueios e apegos intelectuais, pois levam de forma indireta e inconsciente às hermenêuticas negativas, aos princípios negativos e de fuga. Eu falo acerca destes princípios nesta obra também. E eu já falei noutros vídeos. Às infinitas criações e recriações de falácias e espantalho. Então, este tipo de comportamento leva à criação e recriação de falácias e espantalho, em que se está sempre a deturpar os argumentos diferentes e ou contrários, no sentido de os tornar mais facilmente refutáveis. Também argumentos contraditórios, digamos assim. Comunicar significa tornar algo comum, mas também receber algo do comum dos outros. O problema mais frequente nos diálogos, debates dialéticos, realiza-se quando todos estão dispostos em comunicar, em dizer o que acreditam, em tornar comum o que acreditam, mas nenhuma pessoa está disposta em procurar interpretar e compreender verdadeiramente as outras pessoas, a alteridade dos outros. Ora, em receber os outros, realizando o dever hermenêutico. O dever hermenêutico também é um conceito que eu trabalho nesta obra. E na obra Individuologia, creio eu também. Portanto, fica fim neste momento. Eu li da página 35 da minha obra, Filosofia aplicada à consciência e felicidade, com prefácio do Dr. Jorge Humberto Dias. Eu não sei se disse isso há bocado. Ora bem, aqui é importante pôr em prática o princípio crístico, comumente falado como princípio crístico, de não fazer aos outros aquilo que não gostaríamos que os outros nos fizessem. De procurar fazer aos outros aquilo que gostaríamos que os outros nos fizessem. Claro que isto tem um enquadramento próprio, isto não serve para tudo. Mas, de facto, se eu quero ser compreendido, se eu tenho vontade de ser compreendido quando uma pessoa está a partilhar ideias, teorias, conceitos, às vezes temos perspectivas ideológicas, político-sociais diferentes, mas se eu desejo ser ouvido, compreendido, eu tenho que procurar fazer isso à outra pessoa. E quando nós vamos, e este é um princípio muito importante, antes de nós irmos para um debate dialético, para um diálogo racional, antes de haver, até numa conversa com amigos, como é que nós vamos para a situação? Nós já nos colocamos numa posição de superioridade intelectual, nós já nos consideramos donos da razão, nós já fechamos as crenças e todas as ideias que nós temos relativamente a um determinado assunto, ou nós vamos com abertura?
Ou nós temos, porque nós podemos ir nós podemos nos relacionar, podemos ser muito inteligentes, intelectuais, e ter uma relação com um determinado assunto com uma espécie de efeito de Dunning-Kruger, na incapacidade de reconhecer os próprios erros, os próprios enganos, as próprias incapacidades. Como é que nós nos relacionamos com o assunto? Nós damos espaço para nos colocarmos em causa, para nos questionarmos? Ou já fechamos as crenças relativamente a determinado assunto, ideia, teoria, de ideologia, já achamos que sabemos tudo, então ou já olhamos para tudo o que é diferente, contrário e contraditório numa posição de superioridade. O que é que acontece na psique de uma pessoa que se coloca numa posição de superioridade? Ora bem, eu estou aqui e tudo o resto está aqui em baixo. É que se eu já me sentir o dono da razão, se eu já tiver ali um conservadorismo intelectual inconsciente, se eu já tiver tudo arrumado em caixinhas e é assim, não posso ser de forma diferente, eu sempre que olhar para algo contrário e já tiver ali um conforto intelectual, ali uma zona de conforto intelectual inconsciente, eu já irei olhar para tudo que é diferente como se fosse imediatamente inferior e errado. Portanto, a minha prioridade, qual é a nossa prioridade quando nós vamos para um diálogo? É desenvolvemos a nossa consciência, adquirimos novos conhecimentos ao entrar em contato com pessoas diferentes, que têm conhecimentos diferentes, ideias diferentes, teorias diferentes, tudo que é diferente, seja o que for. Como é que nós vamos? Nós vamos com curiosidade intelectual para aprender coisas novas e eventualmente colocarmos-nos em causa, ou já vamos com o princípio motivacional de impor as nossas verdades, aquilo que nós acreditamos ser verdadeiro? Nós queremos mesmo a verdade? Ou queremos continuar a pensar da mesma maneira? Quando nós vamos para um diálogo racional, nem tem de ser uma coisa assim tão formal, pode ser um diálogo com amigos. Como é que nós vamos para esse diálogo com os amigos? Como é que a prioristicamente nós estamos e vamos para esse diálogo? Já vamos como donos da razão, que só queremos ser ouvidos e não ouvimos as outras pessoas? Que só impomos as nossas ideias e não aprendemos e não nos permitimos aprender com outras pessoas e ouvir coisas diferentes, contrárias, contraditórias? Como é que nós nos relacionamos com a diferença? É que se nós já nos sentimos, já tivemos ali uma arrogância intelectual, se não tivermos um mínimo de humildade, só estivermos ali fechados no nosso sistema de crença, nós não vamos estar abertos para ouvir nada. Nós vamos estar mais preocupados em impor aquilo que nós acreditamos ser verdadeiro, seja o que for, do que em ouvir perspectivas diferentes, do que em poder eventualmente crescer ao entrar em contato com novas informações, novos conhecimentos, novas possibilidades, seja o que for. Como é que nós partimos para o diálogo? Nós estamos prontos para ouvir outras pessoas? Nós estamos disponíveis para aprender coisas novas e até para eventualmente ter em contacto com uma informação e um conhecimento diferente que nos obrigue, entre aspas, a colocar em causa o nosso próprio sistema de crenças ou a necessidade de desconstruir. Ou nós não vamos disponíveis para nada disso, nós só queremos impor e queremos continuar a pensar da mesma maneira e portanto estamos ali com uma atitude arrogante. Como é que nós nos relacionamos com isso? Porque nós não poderemos cooperar hermeneuticamente, podemos substituir, para quem não está familiarizado com a palavra hermenêutica, pode pesquisar num dicionário normal, num dicionário filosófico, ou pode, por exemplo, simplificando, substituir pela palavra interpretação. Como é que nós nos relacionamos com as pessoas diferentes? Nós procuramos cooperar. Nós, quando dizemos alguma coisa, quando a outra pessoa diz alguma coisa, nós questionamos o que é que quer dizer com isso, tentamos compreender profundamente, tentamos mesmo compreender a outra pessoa. Ou uma compreensão superficial e interessa às vezes torcer porque queremos pensar da mesma maneira apenas. Nós vamos disponíveis para a mudança, para a hipotética necessidade de mudança, para um diálogo. Nós vamos disponíveis para nos transformarmos com a experiência, para aprendermos coisas novas, para eventualmente colocarmos em causa aquilo que pensamos. Ou vamos já com vontade de impor apenas, só queremos dar, só queremos dizer, só queremos falar e não nos calamos para ouvir. Não nos calamos para ouvir outra pessoa e para eventualmente aprender com ela. Como é que nós vamos para um diálogo racional? Hipoteticamente, um debate dialético, seja o que for. Onde são propostas diferentes teses relativamente a mesmos assuntos, ao mesmo assunto, por exemplo. Como é que nós nos relacionamos com isso? Nós ouvimos as outras pessoas e procuramos interpretar adequadamente e compreender as outras pessoas como gostaríamos de ser compreendidos? Ou apenas queremos vomitar aquilo que pensamos e obrigar as outras pessoas a pensar como nós? É que isso não vai condicionar apenas os relacionamentos interpessoais. Isso vai condicionar também a possibilidade de desenvolvimento da nossa consciência. Porque nós aprendemos muito com a diferença, com o alter, com o contrário, com o contraditório, com o diferente, com o diverso. Mas nós aprenderemos principalmente se tivermos abertura para isso. Se tivermos um mínimo de humildade para admitir a ignorância relativamente a quase tudo. Uma pessoa pode ser especialista numa área e mesmo assim não saber quase nada acerca dela. E mesmo assim poder aparecer alguém que de repente proponha uma revolução científica profunda. E uma pessoa tenha de admitir que no fundo andou errado o tempo todo, entre aspas. Como é que nós nos relacionamos com isso? Nós estamos prontos para ouvir outra pessoa? Ou vamos estar sempre a distorcer, a denegrir tudo o que aquela pessoa possa dizer para tornar mais facilmente refutável? Com a típica falácia de espantalho, como eu falo nesta obra. Eu até publiquei uma obra no Brasil
Filosofia da Ignorância, que trata todo tipo, ou vários tipos de formas de uma pessoa, que uma pessoa escolhe a ignorância, ou de formas de uma pessoa se relacionar com a ignorância. Trata nesta obra. Também deixa na descrição do vídeo, se as pessoas quiserem comprar. Portanto, como é que nós relacionamos com as coisas? Como é que nós relacionamos com os assuntos, com as pessoas? Quando nós temos uma conversa de café, como é que nós ouvimos? Como é que nós procuramos interpretar, compreender quem tem perspectivas diferentes, contrárias, contraditórias, quem tem uma ideologia diferente? Nós ouvimos, nós calamos para ouvir, como gostaríamos de ser ouvidos, ou apenas queremos impor as nossas ideias, impor aquilo que nós acreditamos ser verdadeiro e não damos espaço para nos colocarmos em causa, para nos questionarmos. Porque isso enriquece-nos a ouvir outras pessoas e ver pessoas que pensam de forma diferente, que falam de forma diferente, que têm ideias diferentes, sejam crenças diferentes, experiências diferentes. Mas nós aprendemos se nós estivermos abertos, se nós estivermos disponíveis para isso. Se não houver um mínimo de virtude moral, de humildade, e até coragem para enfrentar o medo do desconhecido e o medo de colocarmos em causa e de todo o nosso sistema de crenças desabar, porque se nós tivermos um conservadorismo intelectual, ficamos ali com bloqueios e apegos intelectuais e não saímos ali. E para enfrentar o medo do desconhecido, nós precisamos de coragem. A coragem é uma virtude muito importante em termos para a nossa atitude filosófica. E humildade também. Se nós acharmos sempre que somos donos da razão, nós nunca estaremos abertos para ouvir nada nem ninguém. Só queremos impor. Não estamos disponíveis para ouvir e para cooperar com as outras pessoas. Que às vezes, para nos compreendermos uns aos outros, nós temos linguagens diferentes, caminhos diferentes, percursos diferentes, nós lemos livros diferentes, tivemos experiências diferentes, e às vezes é um processo hermenêutico delicado em que nós temos de aprender a calar, a ouvir, a procurar interpretar, a não estar mais preocupado em responder do que em interpretar e procurar compreender, que às vezes as coisas demoram um tempo. O processo hermenêutico pode ser um processo demorado de interpretação. Tentar compreender as outras pessoas como gostaríamos de ser compreendidos. E eu falo um bocado acerca disto, desta minha obra, Filosofia aplicada à consciência e felicidade. Um prefácio do Dr. Jorge Humberto Dias, uma consciência livre, uma consciência feliz. Eu dou este tipo de assuntos, eu falo acerca deste tipo de assuntos nos cursos que eu dou, totalmente online. Cada aula que eu dou é cada pessoa, adequada à vida de cada pessoa e ao contexto individual e singular de cada pessoa. Eu tenho vários livros publicados, para além destes que eu apresentei aqui, do Filosofia aplicada à consciência, felicidade e filosofia da ignorância. Tenho outras obras, eu deixo essas referências na descrição do vídeo. Se quiserem contribuir para a sustentabilidade e crescimento do canal, podem pôr like, subscrever o canal, comentar, partilhar, ajudar este tipo de assuntos, este tipo de conteúdo a chegar a mais pessoas. Podem fazer também doações, porque eu sou ativista e filosófico e para uma pedagogia da felicidade. Podem fazer doações por IBAN ou por MBWay, que eu neste momento não tenho patreon.com. Nós temos de aprender a ouvir-nos uns aos outros, aprender a importância para o nosso desenvolvimento intelectual e exercício, nosso desenvolvimento consciencial e exercício intelectual, a importância de ouvir as outras pessoas, a importância da virtude moral, a humildade. Nós aprendemos a estar calados e ouvir, procurar conhecer, procurar compreender. Não andamos sempre mais centrados em impor as nossas perspectivas do que em aprender. Porque nós só vamos aprender se interiorizarmos e se nos tornarmos receptivos. Se nós abrimos a porta da consciência para ouvir coisas diferentes, outras perspectivas, outras ideias, ouvir as outras pessoas. Pode ser muito enriquecedor um café filosófico, um diálogo racional, um debate dialético, confronto de ideias, sem ser um confronto de pessoas, digamos assim, entre pessoas. As pessoas atacarem-se umas às outras. As pessoas não se ouvem, mas querem ser ouvidas. Aí é importante pôr em prática o princípio crístico, de não fazer aos outros aquilo que não gostaríamos que nos fizessem. Se eu não gostaria que me atacassem e não me procurassem compreender, eu devo procurar pôr isso em prática e não atacar outra pessoa, procurar compreender outra pessoa, como gostaria de ser compreendido. Isto é importante, este processo de autoconsciência também. Portanto, subscrevam o canal, comentem, partilhem, ponham like, sejam felizes e cumprimentos filosóficos.